A neblina se espalhava densamente sobre as montanhas, enquanto a jovem freira Aiko avançava pela estrada de pedras que levava ao convento de Nayotake. Os sinos da capela soavam ao longe, seus ecos reverberando pelas colinas, criando uma atmosfera de isolamento e mistério. Ao aproximar-se dos portões de madeira envelhecida, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se o próprio ar estivesse carregado de um peso invisível. O convento, construído há séculos, ergue-se à sua frente como uma relíquia de tempos passados. As paredes de pedra, cobertas por musgo, parecem ocultar segredos esquecidos. Aiko hesita por um momento antes de empurrar o portão que range sob seu toque, revelando um pátio vazio, exceto por uma única figura no centro. Ir-Mio. Ir-Mio, uma freira mais velha com o rosto marcado pelo tempo, aguarda Aiko com um sorriso suave, mas seus olhos não escondem a melancolia. Ela a cumprimenta com um aceno de cabeça e as duas caminham em silêncio pelo claustro, onde as sombras parecem se alongar mais do que o normal. O som de seus passos ecoa pelo corredor, acentuando o silêncio opressivo que domina o lugar. A noite aqui pode ser desafiadora, diz Ir-Mio, sua voz suave, quase como um sussurro. Aiko percebe a hesitação nas palavras da freira mais velha, mas antes que possa perguntar o que ela quis dizer, Ir-Mio muda de assunto, orientando-a para seu quarto. Você encontrará paz aqui, mas também desafios para sua fé, acrescenta, o olhar perdido em algum ponto distante. Ao entrar em seu pequeno quarto, Aiko sente uma mistura de alívio e inquietação. A austeridade do cômodo, com sua cama simples e a pequena janela que dá vista para o pátio interno, contrasta com a opressão do ambiente exterior. Enquanto desfaz suas malas, ela não consegue deixar de notar o frio que parece emanar das paredes, como se o próprio convento estivesse impregnado de algo sombrio. Antes de se deitar, Aiko abre a janela e observa o pátio abaixo. A lua, parcialmente encoberta por nuvens, ilumina fracamente as pedras antigas. De repente, ela vê uma sombra se movendo rapidamente pelo pátio, desaparecendo na escuridão. Um calafrio percorre seu corpo, mas ela tenta afastar o medo, atribuindo-o ao cansaço da viagem. No entanto, a sensação de que algo a observa persiste, mesmo enquanto ela fecha a janela e se prepara para dormir. Deitada na cama, Aiko tenta rezar, mas suas palavras parecem perder força à medida que o silêncio do convento a envolve completamente. Ela se vira, fechando os olhos, mas uma última imagem permanece em sua mente. A expressão de Ir-Mio, marcada por uma tristeza que Aiko não consegue entender, mas que parece ressoar com o próprio coração do convento. A primeira noite em Nayotake promete ser longa e cheia de mistérios, deixando Aiko com uma inquietação crescente que ela não consegue explicar. A primeira noite de Aiko, no convento de Nayotake, chega com um silêncio profundo, quase palpável, como se o próprio edifício respirasse ao seu redor. Após as orações noturnas, as freiras se recolhem aos seus quartos e Aiko, ainda sentindo o peso do dia, se deita, tentando acalmar a mente. Contudo, o sono se recusa a vir. Algo está errado. Uma sensação de desconforto cresce em seu peito, fazendo-a abrir os olhos na escuridão total do quarto. De repente, ela ouve. É sutil no início. Um som distante, quase imperceptível, como o roçar de algo pesado arrastando-se pelo chão de pedra. Aiko se senta na cama, os sentidos aguçados, tentando discernir de onde vem o som. Ele parece ecoar pelos corredores, reverberando de um lado a outro, sem uma origem clara. Um arrepio percorre sua espinha. Incapaz de permanecer na cama, Aiko decide investigar. Ela veste seu manto e, segurando um rosário firmemente nas mãos, abre a porta do quarto. O corredor está imerso em uma penumbra,
iluminado apenas pelas velas que queimam fracamente nos nichos das paredes. O som agora parece mais próximo, mas ainda indistinto, misturado ao zumbido surdo do vento que assovia pelas frestas do antigo edifício. Enquanto Aiko avança pelos corredores, o som cessa abruptamente, deixando-a em um silêncio ainda mais sufocante. Ela olha ao redor, seus olhos procurando por qualquer sinal de movimento. É então que ela vê algo na extremidade do corredor, uma figura indistinta, meio oculta nas sombras, parada próxima à capela. Aiko sente seu coração disparar. Quem ou o que seria aquilo? Ela hesita, o medo apertando seu peito, mas reúne coragem e segue em direção à figura. Quando se aproxima, percebe que é Ir. Yumi, sua companheira mais jovem, visivelmente agitada. Os olhos de Yumi estão arregalados e seu rosto, pálido como o mármore, reflete um pavor incontido. Ela está tremendo. Aiko, você ouviu? Yumi sussurra, a voz trêmula. Eu vi algo na capela, uma sombra. Não sei o que era, mas não era humano. Aiko tenta acalmá-la, mas as palavras de Yumi fazem o medo ressurgir com força renovada. Ambas se viram para a porta da capela, que se encontra entreaberta, como se convidasse para o desconhecido. Relutantes, elas entram na capela, onde o ar está estranhamente gelado. As velas no altar tremulam como se ameaçadas por uma brisa inexistente. Aiko percebe que o silêncio aqui é diferente, é pesado, opressor, como se algo maligno estivesse espreitando nas sombras. Elas se aproximam do altar, onde Yumi diz ter visto a figura. O chão de pedra está frio sob seus pés, e Aiko sente uma presença que parece observá-las, oculta na escuridão. De repente, uma das velas se apaga, mergulhando o altar na escuridão. Yumi solta um grito abafado e agarra a mão de Aiko, mas a jovem freira, tentando manter a calma, recita uma oração rápida. O silêncio que se segue é ensurdecedor, interrompido apenas pela respiração acelerada de ambas. Sentindo que algo está muito errado, Aiko decide que é melhor sair da capela. As duas recuam lentamente, sem tirar os olhos do altar, até estarem de volta ao corredor. Fecham a porta da capela atrás de si com um estrondo que ecoa por todo o convento. De volta ao corredor, Aiko tenta acalmar Yumi, prometendo que falarão com Ir, Mio e o padre Haruto pela manhã. No entanto, ambas sabem que a paz do convento foi irremediavelmente quebrada naquela noite. Algo sombrio desperta em Nayotake, e Aiko pressente que essa é apenas a primeira de muitas noites perturbadoras. O sol nascente lança uma luz pálida sobre o convento, mas as sombras da noite anterior ainda parecem pesar sobre as paredes de pedra. Aiko acorda cansada, com os eventos da noite passada repetindo-se em sua mente. Ela se prepara rapidamente e vai ao encontro de Ir, Mio no refeitório. As outras freiras estão estranhamente silenciosas, como se todas compartilhassem o mesmo medo, mas ninguém ousasse mencioná-lo. Ir, Mio nota a inquietação de Aiko e a aborda discretamente. Você teve uma noite difícil, não é, Ir? Aiko. A jovem freira hesita antes de responder, mas algo nos olhos da freira mais velha a encoraja a falar. Aiko relata o encontro na capela e a figura sombria que Yumi viu. Ir. Mio escuta em silêncio, o rosto impassível, mas seus olhos revelam que já esperava ouvir algo assim. Antes que Aiko possa perguntar mais, o sino da capela toca, anunciando a chegada do padre Haruto, um sacerdote visitante que está ali para uma missa especial. A presença do padre é um alívio para Aiko, que sente que ele poderá ajudá-la a entender o que está acontecendo no convento. Após a missa, Aiko espera ansiosa por uma oportunidade de falar com o padre. Quando finalmente o encontra nos jardins do convento, aproveita o momento para se aproximar. Padre Haruto,
um homem de meia idade com uma aura de sabedoria, percebe a preocupação estampada no rosto da jovem freira. Padre, preciso falar com o senhor sobre algo que aconteceu na noite passada, começa Aiko, tentando manter a voz firme. Haruto acena com a cabeça, indicando que está disposto a ouvir, e juntos caminham para um local mais isolado, longe dos ouvidos curiosos das outras freiras. Aiko conta tudo. Os sons estranhos, a figura na capela e o comportamento aterrorizado de Yumi. Enquanto ela fala, o rosto de Haruto endurece e uma sombra passa por seus olhos. Quando Aiko termina, há um silêncio pesado entre eles, interrompido apenas pelo som distante do vento nas árvores. Não é a primeira vez que ouço relatos como esse sobre este convento, diz Padre Haruto finalmente, sua voz grave. Este lugar tem uma história complicada. Há muitos anos, antes de se tornar um convento, este local abrigava um templo dedicado a antigas divindades. Dizem que rituais sombrios foram realizados aqui, invocando forças que deveriam ter permanecido adormecidas. Aiko sente um frio na espinha ao ouvir as palavras do padre. Mas, padre, o que podemos fazer? Como podemos proteger as freiras e nós mesmos dessas forças? Padre Haruto pensa por um momento, seu olhar distante. Precisamos descobrir a origem exata dessas manifestações. Algo pode ter sido perturbado recentemente, algo que reativou essas forças. Vou realizar algumas investigações, mas precisarei de sua ajuda, Aiko. Precisamos agir rapidamente antes que a situação piore. Aiko concorda, embora o medo ainda aperte seu coração. Farei o que for preciso, padre. Só espero que ainda haja tempo para salvar este lugar. Haruto dá um leve sorriso, tentando passar confiança. Com fé e determinação, podemos enfrentar isso juntos, Aiko. Devemos começar esta noite. Enquanto o sol se esconde atrás das montanhas, Aiko se prepara para a noite que está por vir, sabendo que agora não há volta. Algo maligno espreita nas sombras do convento, e a luta contra essa força sombria começará em breve. Ela sente que sua fé será testada de maneiras que nunca imaginou, mas ao lado de Padre Haruto, ela encontra forças para seguir em frente. A escuridão cai rapidamente sobre o convento de Nayotake e o ar parece mais pesado do que nas noites anteriores. Aiko sente uma tensão palpável enquanto se dirige à capela onde Padre Haruto a instruíra a encontrá-lo para investigar os estranhos eventos que têm ocorrido. Ela passa pelo corredor quase deserto, sentindo o frio subir pelas pedras do chão até seus ossos. Um vento gélido parece soprar pelas frestas das janelas, fazendo as velas tremularem e projetarem sombras que dançam nas paredes. Ao se aproximar da capela, Aiko nota que a porta que deveria estar fechada está entreaberta. Um brilho fraco e oscilante emana de dentro, e ela hesita por um momento antes de entrar. Ao empurrar a porta devagar, é recebida por uma cena que a faz parar em choque. Miyu está no centro da capela, diante do altar, com um círculo de velas acesas ao redor dela. No chão, desenhado com um pó escuro que Aiko não consegue identificar, há símbolos estranhos e perturbadores que a jovem freira nunca viu antes. Miyu murmura palavras inaudíveis, como se estivesse em transe, seus olhos fixos em algo invisível. O ar dentro da capela é sufocante, carregado de uma energia maligna que faz os cabelos na nuca de Aiko se arrepiarem. Miyu! Aiko chama, mas a freira mais velha não responde, como se estivesse completamente alheia à sua presença. Aiko dá um passo à frente, mas algo a impede, uma força invisível que parece emanar do próprio ritual. De repente, as velas ao redor de Miyu começam a tremer violentamente, e uma delas se apaga com um chiado, mergulhando parte da capela em sombras. Aiko sente o medo crescendo dentro de si, mas força-se a continuar. Ela recita uma oração em voz alta,
tentando dissipar a escuridão que parece engolfar o lugar. No entanto, antes que ela possa completar a oração, Mio subitamente levanta a cabeça, seus olhos agora negros como a noite, fixando-se em Aiko com uma intensidade aterrorizante. Você não deveria estar aqui, Aiko, diz Mio, mas a voz que sai de sua boca não é a dela. É uma voz profunda, distorcida, que reverbera nas paredes da capela. Este é um lugar sagrado para nós. Antes que Aiko possa reagir, as velas restantes explodem em chamas, iluminando a capela com uma luz sinistra. O círculo de símbolos no chão começa a brilhar com uma intensidade assustadora, e o chão treme levemente sob os pés de Aiko. Ela percebe com horror que Mio não está mais no controle. Algo tomou posse dela, algo que foi despertado pelo ritual. De repente, a porta da capela se abre com um estrondo, e Yumi, com os olhos arregalados de terror, corre para dentro. Aiko, não! Afaste-se dela! Mas é tarde demais. Yumi, ainda possuída pelo pânico da noite anterior, tenta arrastar Aiko para fora da capela, mas a força invisível que envolvia Mio agora parece estender-se para toda a sala, impedindo-as de sair. Mio, ou o que quer que tenha assumido seu corpo, começa a caminhar lentamente em direção a Aiko e Yumi, seus passos pesados ecoando pelo chão de pedra. O demônio, agora claramente manifesto, sorri com uma expressão cruel, como se estivesse saboreando o medo das duas freiras. Desesperada, Aiko agarra o rosário pendurado em seu pescoço e começa a rezar em voz alta, sua fé sendo a única coisa que a mantém firme. Mas antes que pudesse terminar a oração, Mio ergue a mão e a lança para o lado com uma força sobrenatural, derrubando Aiko no chão. O impacto faz sua cabeça girar e a visão começa a se turvar. Quando tudo parece perdido, Padre Haruto aparece na porta, segurando um crucifixo e um frasco de água benta. Afastem-se, ele ordena, sua voz firme e cheia de autoridade. Haruto avança com determinação, aspergindo a água benta em direção a Mio e recitando passagens sagradas. Aiko, ainda no chão, observa enquanto Mio grita de dor, sua voz misturando-se a um grito gutural que não pertence ao mundo humano. A entidade dentro de Mio tenta resistir, mas aos poucos começa a perder força, enquanto a luz do crucifixo e as orações de Haruto a queimam. Mio cai de joelhos, e o círculo de símbolos no chão se apaga, deixando apenas o silêncio da capela como testemunha do que ocorreu. Mio, agora consciente, começa a chorar, e Haruto se ajoelha ao lado dela, tentando acalmá-la. Aiko se aproxima lentamente, ainda abalada pelo que viu. Mas todos ali sabem que isso foi apenas o começo. O mal que espreita em Nayotake é antigo e poderoso, e eles ainda terão que enfrentar desafios maiores nas noites que virão. O dia seguinte amanhece com uma calma enganosa. As freiras se movem pelo convento como sombras, evitando contato visual, suas orações murmuradas com uma urgência que não estava presente antes. Aiko, porém, não consegue encontrar paz. A cena na capela, com Mio, possuída por aquela força maligna, a assombra constantemente. Ela se encontra no refeitório, onde Yumi, ainda pálida e tremendo, está sentada em silêncio, mexendo na comida sem realmente comer. Padre Haruto logo entra no refeitório e Aiko se aproxima dele com determinação. Padre, precisamos entender o que está acontecendo aqui. Não podemos continuar assim. O que aconteceu na capela foi só o começo, não foi? Haruto faz um gesto para que Aiko o acompanhe. Eles se retiram para a biblioteca do convento, um lugar pouco usado, cheio de livros empoeirados e antigos que parecem quase esquecidos. Haruto começa a vasculhar as prateleiras, procurando algo. Aiko, o que enfrentamos ontem à noite é uma força que vem de muito antes deste convento existir.
há algo que você precisa saber. Ele finalmente encontra um velho tomo, suas páginas amareladas e frágeis pelo tempo. Este convento, antes de ser um santuário para as freiras, foi construído sobre as ruínas de um antigo templo. Mas não era um templo comum. Era um local onde antigos rituais eram conduzidos para aprisionar entidades poderosas e perigosas. Uma dessas entidades, conhecida nas lendas como Oni no Hana, foi aprisionada aqui. Aiko sente um calafrio enquanto ouve as palavras de Haruto. Oni no Hana. O que é essa entidade? Haruto folheia o livro até uma página onde uma gravura grotesca ilustra uma figura demoníaca, seus olhos negros e sua boca distorcida em um sorriso cruel. É um demônio que se alimenta do medo e do sofrimento. Acreditava-se que ele havia sido selado para sempre sob o solo deste local, mas algo ou alguém perturbou esse selo. O ritual que Mio estava realizando pode ter sido a chave que o libertou. Aiko olha para Haruto, o terror crescendo em seu peito. Mas por que Mio faria isso? Ela sempre foi uma freira devota. Por que realizaria um ritual tão perigoso? Haruto balança a cabeça. Não acredito que Mio sabia o que estava fazendo. Ela pode ter sido manipulada por essa força. Esses demônios são astutos, Aiko. Eles se infiltram nos corações e mentes das pessoas, torcendo suas intenções até que elas realizem seus desejos sem perceber. Talvez Mio estivesse tentando proteger o convento, mas acabou caindo em uma armadilha. Aiko sente uma mistura de medo e compaixão por Mio. Então, o que podemos fazer? Como podemos parar isso? Haruto fecha o livro, o semblante grave. Precisamos selar o demônio novamente. O ritual original usava símbolos e encantamentos específicos que foram esquecidos com o tempo. Mas este livro contém o conhecimento que precisamos. No entanto, para realizar o selo, alguém terá que enfrentar a entidade diretamente em seu próprio domínio. Aiko engole em seco, sentindo o peso da responsabilidade. E se falharmos? Haruto a olha nos olhos, a gravidade da situação refletida em seu olhar. Se falharmos, Oni no Hana se tornará ainda mais forte e este convento... Não, esta região inteira pode sucumbir ao seu poder. Mas eu acredito que podemos vencer, Aiko. Você tem a força e a fé necessárias para isso. Aiko sente o peso daquelas palavras, mas também uma centelha de esperança. Estou pronta, padre. Farei o que for necessário para salvar este lugar e as pessoas que vivem aqui. Haruto sorri, uma expressão rara em meio à gravidade da situação. Então nos preparemos. Esta noite enfrentaremos Oni no Hana e desta vez não podemos falhar. A noite está se aproximando novamente, trazendo consigo as sombras que parecem carregar mais do que apenas a escuridão. Aiko e Haruto sabem que estão caminhando para um confronto que decidirá o destino de todos no convento. Enquanto o sol se põe, eles se preparam para o ritual que pode salvar ou condenar a todos. A escuridão envolve o convento de Nayotake como um manto pesado, cada sombra parecendo esconder um segredo terrível. Na capela, apenas algumas velas acesas lançam uma luz trêmula sobre o altar, onde Aiko e Padre Haruto se preparam para o ritual decisivo. O ar está denso, carregado de uma energia que faz os pelos na nuca de Aiko se arrepiarem. Ela sabe que o momento de enfrentar Oni no Hana finalmente chegou. Padre Haruto coloca os últimos elementos no lugar. Símbolos desenhados com cuidado no chão, velas dispostas em um padrão específico e o livro antigo aberto em uma página que detalha o ritual de selamento. Aiko, segurando um crucifixo em uma mão e o rosário em outra, sente a tensão crescendo. Ela tenta se concentrar, repetindo mentalmente as orações que precisará recitar, mas o medo ameaça tomar conta. De repente, um vento gelado atravessa a capela, apagando várias velas ao mesmo tempo.
A escuridão se aproxima rapidamente, e Aiko sente uma presença ao seu redor, uma força maligna que cresce em intensidade. Padre Haruto ergue a voz, começando a recitar os encantamentos do livro, mas a entidade não espera. Com um rugido ensurdecedor, Oni no Hana se manifesta no meio da capela, sua forma etérea e distorcida flutuando sobre o círculo de símbolos. Seus olhos são poços de escuridão, e sua boca se contorce em um sorriso cruel. Aiko sente o peso de seu olhar, como se estivesse sendo drenada de sua própria vontade. Vocês não têm poder aqui. A voz do demônio ressoa, reverberando pelas paredes de pedra. Este lugar é meu, e vocês não são nada. Padre Haruto continua recitando o ritual, sua voz tremendo levemente, mas cheia de determinação. Aiko se junta a ele, recitando as orações com toda a força que consegue reunir. O demônio começa a se agitar, sua forma se distorcendo, enquanto tenta resistir ao poder das palavras sagradas. O chão treme e as velas restantes explodem em chamas, iluminando a capela com uma luz intensa. "Continue, Aiko!" grita Haruto, sua voz cheia de urgência. Aiko obedece, elevando sua voz acima do barulho e da própria presença opressora de Oni no Hana. Ela sente a fé crescendo dentro dela, uma luz que começa a empurrar as sombras para longe. O demônio solta um grito de raiva e uma força invisível lança Aiko para trás, derrubando-a no chão. Aiko se levanta com dificuldade, sentindo o impacto em suas costelas, mas não pode parar. Ela vê Mio na entrada da capela, observando com olhos cheios de medo e culpa. Mio não ousa entrar, mas suas mãos estão unidas em oração e Aiko percebe que ela também está lutando à sua maneira. O demônio, enfraquecido pelo ritual, começa a perder sua forma. Seus gritos se tornando menos poderosos, mas ainda assim perigosos. Padre Haruto, exausto, continua a entoar as palavras sagradas, cada sílaba mais difícil que a anterior. Mas ele não desiste. Aiko, com o rosário nas mãos, avança em direção ao demônio, determinado a acabar com aquilo de uma vez por todas. "O poder da fé nos protege", Aiko grita, e com um movimento decisivo, lança o rosário em direção ao demônio. O objeto sagrado brilha intensamente ao atravessar o ar, acertando o coração escuro de Oni no Hana. A capela é preenchida com um clarão de luz, tão brilhante que Aiko e Haruto precisam cobrir os olhos. Quando a luz finalmente se dissipa, Oni no Hana não está mais lá. A capela está em silêncio, a única evidência do confronto sendo o círculo de símbolos no chão, agora apagados e sem vida. Aiko cai de joelhos, exausta, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela agradece em silêncio por terem sobrevivido. Padre Haruto se aproxima e coloca uma mão no ombro de Aiko. "Conseguimos", ele murmura, embora sua voz esteja marcada pela exaustão. Aiko olha para ele, ainda tremendo, mas com uma sensação de alívio que começa a crescer dentro dela. Eles haviam vencido, mas não sem custo. Midio entra lentamente na capela, seus olhos cheios de lágrimas. Ela se ajoelha ao lado de Aiko, pedindo perdão com um olhar de profundo arrependimento. Aiko a abraça, sabendo que o mal que havia se infiltrado no coração de Mio não era culpa dela, mas sim da escuridão que eles finalmente conseguiram banir. As freiras começam a aparecer nas portas da capela, seus rostos refletindo a mesma mistura de medo e alívio. Elas se aproximam e, juntas, começam a orar em agradecimento pela vitória conquistada, sabendo que, embora o mal tenha sido expulso, suas cicatrizes permanecerão para sempre. O sol começa a surgir no horizonte, os primeiros raios de luz entrando pela janela da capela, iluminando o altar e banhando todos em uma luz dourada e purificadora. Aiko olha para o sol nascente, sentindo uma nova força dentro de si, uma fé renovada que a guiará daqui em diante.
O convento de Nayotake está seguro, pelo menos por enquanto, e a freira jovem sabe que seu verdadeiro teste de fé apenas começou.